As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Boas notícias. O senhor de 81 anos que estava desaparecido desde a tarde deste domingo na localidade de Soudos, concelho de Tomar, foi encontrado com vida por volta do meio-dia desta segunda, a cerca de 5 km de casa. O alerta foi dado por cães pisteiros que participaram na operação de buscas, sendo que os meios mobilizados para o local prestaram os primeiros cuidados ao homem, consciente, mas algo confuso e, claro, cansado. Recorde-se que o senhor sofre de Parkinson e tem dificuldades de mobilidade, mas ainda assim conseguiu chegar longe, o que se poderá explicar pela desorientação que terá sentido. A Guarda Nacional Republicana já terá identificado os responsáveis pelos furtos em habitações, ocorrências centradas na localidade de Curvaceiras, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Tal como a ERTE já adiantou em tempo oportuno, pelo menos 3 habitações foram alvo desta incursão criminosa, atos cometidos na noite de sexta-feira para sábado últimos. Num dos casos esteve em causa um imóvel que pertence a pessoas que atualmente residem em França, habitação de onde foram retirados inúmeros artigos. Noutra situação, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, entraram num barracão anexo à casa onde se encontravam os residentes, mas ainda assim conseguiram furtar equipamentos agrícolas. A verdade é que, como a ERTE apurou, a GNR já tem indícios que permitem identificar quem esteve na origem destes furtos. A população, como se percebe, está de pé atrás e tem redobrado a atenção face a presenças consideradas como estranhas. Por isso, não hesite, em caso de movimentações suspeitas, avise as autoridades. Rádio ERTE, a primeira a informar. Têm sido dias difíceis para os residentes na Rua Major Ferreira do Amaral, em Tomar, fruto de sucessivas avarias na rede de abastecimento, avarias essas relacionadas com rupturas na conduta que ali está colocada. Para se ter uma ideia da dimensão dos constrangimentos, desde o recente 8 de novembro até este domingo, estão em causa cerca de 20 horas sem fornecimento de água, isto segundo os dados disponibilizados pela Tejo Ambiente. O pior aconteceu, precisamente, desde a última sexta, altura em que houve nova ruptura, com suspensão de serviço entre as 20h45 e a meia-noite, enquanto no sábado esses constrangimentos foram das 18h15 às 22 horas e neste domingo assim aconteceu das 16h45 às 21 horas. Já antes, nos dias 8 e 11, houve registro para outras avarias naquela artéria, avarias essas que atingiram apenas o lado da rua onde se situa o Hotel Camanga. Aliás, este mês de novembro tem sido pródigo em avarias na rede urbana de Tomar, com nota para ocorrências na Rua Voluntários da República, no bairro 1º de Maio, na Rua de Leiria e ainda na Azinhaga de Nossa Senhora da Piedade. Em declarações à ERTE, Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, lamenta o sucedido e explica que as condutas já são muito antigas. Nós sabemos que as condutas de alguns lados já estão há muito tempo colocadas, algumas que de facto não aguentam mais pressão. Pode-se dar o caso da própria Tejo Ambiente, em certos casos poder abrir um bocadinho mais a carga, porque às vezes há pessoas que queixam-se às vezes que a água não chega aos andares dos prédios mais altos e muitas vezes têm que fazer essas subcargas. Mas eles ultimamente, até para evitar esses problemas, em alguns lados, eu sei que há outra verdade, e aqui no Major Ferreira do Amaral foram umas 3 vezes, pelo menos salvo são 3. Foi mesmo em frente da parte do Hotel da Camanga, foi um bocado, foi o primeiro, depois mais à frente salvo mais em 2 lados. Isso só que digo agora na Major Ferreira do Amaral. Tem havido outras zonas aí da cidade que eu penso que é tudo derivado à conduta, e esses problemas têm acarretado serviços para as pessoas, pois já se sabe que isso, cada vez que rebenta uma conduta, e elas não é daquelas de maior importância, daquelas vitais, são aquelas subcondutas, as tais descabastecem os prédios. Isso aí tem dado um constrangimento porque basta um prédio faltar água e então ali no hotel é pior. Passa por também, nós temos que olhar, parte das construções de canalizações já são muito antigas e por isso não admira. Augusto Barros adiantou que a Tejo Ambiente tem tentado amenizar os problemas, desde logo os relacionados com o aumento de pressão nas condutas. Ainda assim, o autarca teme que o futuro possa resultar em mais episódios do género. A Tejo Ambiente até já está a fazer algumas coisas a alguns lados para não ver uma implementação de outra força de quantidade e de maior pressão. Em muitos lados tem construído armários onde se encontra a parte
da reconversão da parte da regularização do caudal, para que muitas vezes as condutas não sejam subcarregadas e tenham aquela base única. Tem estado em muitos casos desses. E quem olhar em diversos lados vê esses armários novos, é tudo derivado desses problemas. As pessoas têm que se enguixarem, e é verdade, mas isso são fatores que vão aparecendo e se calhar vão aparecer ainda mais aqui na cidade. Cidade já as condutas em alguns lados, umas foram quando houve a regularização do pavimento e quando foi feito o sistema de saneamento e muitas ruas da cidade velha, eles também mexeram em alguns lados nas condutas de água. Noutros lados não, são condutas antigas e vai acontecer isso. Vamos tentando que as coisas melhorem, vamos lá ver. Transtornos sucessivos na Rua Major Ferreira do Amaral, em Tomar, sucessivas avarias na rede de abastecimento desde o último dia 8 de novembro até este domingo. Contam-se cerca de 20 horas sem fornecimento de água. Rádio Hertz. Informação. A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico, sendo que na lista de prioridades estão, numa primeira fase, as ruas Aurora de Macedo, do Teatro ou a Pedro Dias. A intervenção projetada será muito mais do que pavimentos, ou seja, haverá renovação de condutas, saneamento, assim como a colocação de fios de eletricidade no subsolo, sem esquecer a disponibilização de fibra óptica, entre outras opções. Nesse sentido, a autarquia irá promover uma apresentação pública do projeto, sessão que irá decorrer no dia 20 deste mês, pelas 17 horas, no Salão Nobre da Câmara. Em declarações à Hertz, Hugo Cristóvão, presidente do município nabantino, explicou então o alcance desta requalificação. Portanto, é um projeto que vimos trabalhando há algum tempo e que está na sua fase final, antes de podermos então depois avançar para uma empreitada, e que tem que ver com a requalificação de alguns arruamentos do centro histórico, ao nível das infraestruturas, principalmente, onde isso ainda não ocorreu. Portanto, estamos a falar não só da renovação das condutas de água, por exemplo, mas também da introdução do saneamento num conjunto de ruas onde que efetivamente ainda não tem. Aurora Macedo, Rua Pedro Dias, Rua do Teatro, ou pelo menos a metade da Rua do Teatro, enfim. Portanto, alguns arruamentos do centro histórico onde essas infraestruturas não existem e, claro, depois também aproveitar para enterrar os cabos de eletricidade, colocar, enfim, a fibra óptica, essas matérias, portanto, tudo naturalmente decorrer pelo subsolo. E, claro, ao fazê-lo, depois os próprios pavimentos também serão melhorados, tendo em vista o conforto, enfim, a melhor mobilidade não só dos residentes, mas também de todos aqueles que nos vão visitando, portanto, na nossa cidade. Mas, portanto, o essencial, no fundo, independentemente depois da escolha mais arquitetónica, por exemplo, dos materiais que serão usados nos pisos, e que aí já são, como digo, uma escolha mais arquitetónica, o essencial é, efetivamente, a renovação, em alguns casos, ou a introdução, noutros, de infraestruturas que o centro histórico ainda não tem, ou que estes arruamentos do centro histórico ainda não têm. Para além das artérias mencionadas, a ideia passa também por intervir na Avenida Cândido Madureira e ainda na Rua dos Arcos, neste particular, numa segunda fase da empreitada. O projeto, na verdade, tem ainda outras duas ruas grandes que também são formalmente centro histórico, apesar de normalmente não pensarmos nelas como tal. A Avenida Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, faz tudo parte do mesmo projeto, é um pensamento global, mas em termos de obra, em termos de empreitada, não serão feitos ao mesmo tempo. Portanto, haverá uma primeira fase, que são estas ruas mais do miolo, do centro histórico, chamemos assim, e uma segunda fase, depois com a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, também na mesma lógica, portanto, renovação das infraestruturas, renovação dos pisos, mas, portanto, essa segunda fase será, de facto, numa altura posterior, precisamente porque também não podemos ter uma questão de planeamento e de mobilidade na própria cidade. As obras causam sempre algum impacto e, portanto, não podem acontecer todas ao mesmo tempo e, portanto, essas duas artérias, como digo, estão no mesmo projeto, fica esse projeto concluído já também e há uma visão do todo, mas serão concluídas numa segunda fase. Estará em causa um investimento que se poderá aproximar a €1 milhão. O Cristóvão aponta para o primeiro semestre de 2025 como o período estimado de começo de obra. A primeira fase, portanto, os tais arruamentos mais do miolo aqui do centro histórico, avançarão no próximo ano. Portanto, nós estamos, como digo, a finalizar o projeto, por isso esta apresentação, digamos, é o último ou um dos últimos passos, sim, neste caminho que é a elaboração do projeto.
e depois seguir-se-á a fase de lançamento da empreitada. Naturalmente é uma empreitada com um orçamento ainda avultado, portanto obriga a um concurso que tem sempre prazos ainda alargados. Enfim, o mais possível durante o primeiro semestre do ano que vem, se possível ainda no primeiro trimestre, embora isso já seja um bocadinho ambicioso devido aos tais prazos que são necessários, e pronto, e acreditando que há empresas a concorrer, porque hoje temos sempre que colocar essa questão em causa, portanto será possível ambicionarmos que a obra possa estar a arrancar pelo menos durante o primeiro semestre, se não for no primeiro trimestre. Por Tomar, a Câmara vai avançar com a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico. Dentro desta lista prioritária estão as ruas Aurora de Macedo, a Rua do Teatro e ainda a Pedro Dias. O Ministério Público, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, deduziu acusações contra 6 arguidos, todos eles em prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado e ainda de associação criminosa. De acordo com a acusação, pelo menos desde o início de junho de 2023, os indivíduos em causa juntaram-se a um outro grupo que não foi possível identificar, com ramificações na América do Sul e em Portugal, com o propósito de fazer entrar cocaína no nosso país, estupefaciente transportado em contentores marítimos. Na sequência da investigação, foram apreendidas 300 embalagens, vulgo tijolos de cocaína, com o peso de mais de 300 quilos, acondicionadas e escondidas no interior de 95 caixas para bananas. A cocaína apreendida, no valor global de pelo menos 9 milhões de euros, era suficiente para o fabrico de mais de 1.244.000 doses individuais diárias e destinava-se a ser consumida por milhares de cidadãos europeus. Foram ainda apreendidos automóveis, elevadas importâncias em dinheiro, uma arma e munições. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Sporting de Tomar venceu em Murches por 3-5 em jogo da 6ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões não falharam uma clara oportunidade para somar mais 3 pontos diante de um adversário que está em último, mas que fez pela vida. Aliás, só mesmo a 1 minuto do final é que a vitória ficou assegurada. Gonçalo Neto voltou a bizar pelos navantinos. Resultados daquela que foi a 6ª jornada: Murches 3, Sporting de Tomar 5, Hóquei Clube de Braga 3, Porto 8, Benfica 9, Ribadavia 4, Juventude Viana 4, Oliveirense 3, registro ainda para o Sanjoanense 4, Barcelos 1, Valongo 5, Candelária 1 e Juventude Passense 8, Sporting 4. Na frente Benfica e Porto, ambos com 15 pontos, terceiro Juventude Passense, Sporting e Barcelos com 12, sextos Sporting de Tomar e Valongo com 9, oitavo Hóquei Clube de Braga com 7, nonos Oliveirense, Sanjoanense, Juventude Viana e Candelária com 6 pontos, 13º Ribadavia com 5, 14º e último o Murches com 1 ponto. Rádio Hertz, informação. O Ferreira do Zezer está imparável. Mais uma vitória, a 9ª desta feita em Mação, e mais uma demonstração de qualidade na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, precisamente naquela que foi a 9ª jornada, uma caminhada histórica da formação treinada por Mário Nelson. Ainda nesta ronda, o União de Tomar não teve argumentos para se impor ao Abrantes e Benfica, que continua a subir na tabela. Nota também positiva para Torres Novas, que venceu no campo do ex-candidato Cartacho, assim como para o Fazendense, que confirmou o favoritismo em Amiais de Baixo. Resultados da 9ª jornada: Salvaterrense 2, Oriense 3, Mação 0, Ferreira do Zezer 2, Cartacho 0, Torres Novas 1, Amiense 0, Fazendense 3, Entroncamento Atlético Clube 2, Águias de Alpiarça 1, Abrantes e Benfica 2, União do Tomar 0, Glória do Ribatejo 1, Samora Correia 2 e Alcanenense 0, Coruchense 0. Na frente, Ferreira do Zezer 27 pontos, segundo Samora Correia e Fazendense com 22, quarto Alcanenense com 20, quinto Torres Novas tem 19, sexto Mação com 17, sétimo Coruchense com 16, oitavo Abrantes e Benfica com 14, nonos União do Tomar e Cartacho têm 9 pontos, 11º Oriense com 8, 12º Amiense tem 6, 13º Glória do Ribatejo também, o Entroncamento Atlético Clube com 5 pontos, 15º Águias de Alpiarça com 3, 16º e último o Salvaterrense com apenas 1 ponto.
A Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco para a realização do 6º Encontro de Museus do Médio Tejo. O tema desta edição, a investigação em museus, pretende, de acordo com a organização, dar mais um passo para a consolidação do seu trabalho e para a afirmação da atividade do setor nas diferentes áreas e contextos culturais, sociais, económicos e ambientais da região e do próprio território nacional. Na sessão de abertura do encontro, o presidente do município torrejano, Pedro Ferreira, olhou para o maior desafio, ou seja, manter o interesse em torno das atividades desenvolvidas pelos museus. O país foi se desenvolvendo também em termos culturais, foi formando gente, foi formando bons técnicos, como temos aqui à nossa frente, foi desafiando as entidades oficiais e as privadas também para se dedicarem a isso, e hoje é um desafio permanente para os técnicos que estão nos municípios, para os técnicos que estão no privado, para as instituições mais ou menos ligadas a qualquer setor, incluindo e sobretudo da educação, para criar também junto da população juvenil o interesse e um futuro desempenho à volta dos museus, e por isso eu imagino nesta 6ª edição, já houve 5, antes das 5 já havia troca de impressões, com as proximidades sobretudo, ou não, com as iniciativas que a nível nacional se iam desenvolvendo e que são super importantes para enriquecer o que em cada museu já se faz, criar desafios para o que ainda não se faz e procurar ainda descobrir mais do que é que se pode fazer para enobrecer essa área educacional e cultural que é tão importante. Nesta sessão esteve também presente a própria presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Rita Anastácio, que começou por destacar o facto de a instituição desenvolver investigação na área dos museus. Este ano, com uma temática que nos tem acompanhado ao longo dos anos, não fôssemos nós uma instituição de ensino superior, a instituição de ensino superior da região do Médio Tejo, a investigação em museus é uma área muito cara para nós, e o IPT tem desenvolvido ao longo destes anos investigação em torno desta área, através já de um corpo docente qualificado, envolvendo muitos estudantes ao longo destes anos. Como somos então uma instituição de ensino superior, congratulamos muito por pertencer a esta rede, e é com muito gosto que estamos também aqui hoje presentes, já constituída em 2018, e encontramos-nos disponíveis para continuar a dar resposta aos desafios propostos pelos parceiros, nomeadamente na produção e na difusão de conhecimento, e assim consolidarmos esta rede na área da investigação. Para isso contamos com um centro de investigação financiado pela FCT, que integra estas temáticas. Este centro de investigação é o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, Tecniarte, e tem uma missão muito específica e muito concreta na área da investigação e salvaguarda e valorização do património. E tem como um dos objetivos principais a promover a transferência de conhecimento de ciência para empreendedores e para as entidades públicas. 6º Encontro de Museus do Médio Tejo teve então como palco a Biblioteca Gustavo Pinto Lopes em Torres Novas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.